E aí, gente querida, tudo bem com vocês? De coração, espero que sim. Estejam todos muito bem e em paz. Vamos hoje prosseguir o nosso estudo no tocante ao sinal indicador de crase. Sinal indicador de crase, no caso, o sinal grave. Como explicado foi, ele não configura a crase. A crase é um fenômeno em língua portuguesa que corresponde à fusão de dois sons idênticos. Na maioria das vezes, uma preposição regida por um termo regente e um artigo solicitado antepostamente por um termo regido. Vou a cidade. Vou a cidade. Vou à cidade, colocamos o sinal. Crase também pode ocorrer com a preposição do termo regente, mas o a inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Dirigi-me a aquele homem. Dirigi-me àquele homem. Correto? Muito bem. Vimos casos em que deveríamos obrigatoriamente utilizar o sinal indicador de crase. Hoje falaremos um pouquinho sobre não uso do sinal indicador de crase. Quando nós não podemos usar o sinal indicador de crase, quando a norma preceitua que não é devido o uso de tal sinal. Vamos lá? Vejamos então. Primeiro caso, nomes masculinos. Bem, sabemos de modo geral que antes de nomes masculinos não se coloca o sinal indicador de crase. Lógico que podemos excepcionalmente utilizar quando ocorre uma silepse. Mas vejamos dois casos para comentarmos. Vamos lá. Primeiro, não me dirigi a Marcos. Evidentemente que aí não haverá. Não há nenhuma possibilidade. Quem se dirige a alguém. O que meramente temos aqui é uma preposição. O único artigo que este nome acataria e aceitaria seria o artigo O. Ao Marcos seria razoável, mas com o sinal indicador de crase, não. Já embaixo, podemos sim utilizar o sinal porque aqui ocorre a silepse ou concordância ideológica. Fica subentendida a ideia a moda de. Então, sim, aí podemos colocar o sinal. A moda de, a feitura de, a maneira de, bife à milanesa. É a mesma coisa. Próximo caso. E talvez o caso em que se mais incorra em erro em língua portuguesa os usuários do nosso idioma é antes de verbo. Mormente verbos no infinitivo. A partir de agora, é muito comum e mais comum do que se imagina o sinal indicador aqui ser encontrado, mas não ocorre, porque o verbo em língua portuguesa não admite a anteposição de artigo e no latim já era considerado um nome masculino. Não há crase antes de verbo. Próximo. Numerais. Bem, cuidado com os numerais. As vítimas chegaram a 20. Posso dizer que chegar a é perfeita a presença ali de uma preposição, mas o numeral 20 rejeita artigo aqui antes de si, rejeita o sinal antes de crase antes de si. Usaremos o numeral, a crase antes do numeral? Sim. Quando? Quando, por exemplo, nas indicações de horas. Ele chegou às 13 horas. Aí você pode perfeitamente e deve colocar. Já não ocorrerá se você usar ele chegou ou ele trabalha de segunda a sexta. Não se coloca. O estabelecimento estará aberto de segunda a sexta. Não se coloca. Correto? Da primeira à quinta página, da primeira a quinta, você pode utilizar porque, por exemplo, subentende-se o nome página, da primeira à quinta página, correto? Nesses casos, nessas duas circunstâncias, podemos usar, mas fora isso, não se usa sinal indicador de crase antes de numeral. Próximo, singular e plural. Esta aqui é uma questão interessante, porque veja,
Não faço menção a coisas alheias. Bem, se você minimamente já guardar o fato de que, se houver aqui um nome no singular, um artigo no singular, deixa eu melhorar isso, coisas alheias. Acabou? Colocando uma palavra só. Se este nome está no plural e este artigo, esta expressão, melhor dizendo, está no singular, não acontecerá o sinal indicador de crase. Por que não? Porque sabemos que a crase, como já lhes disse, é a fusão de uma preposição mais um artigo. Então, se eu tenho um a aqui, é evidente que este a apenas se refere ao nome menção, é a preposição pedida por este nome. Até porque coisas alheias, se aceitasse ou se aceita um artigo, é um artigo pluralizado, as coisas alheias. Assim sendo, o que está acontecendo aqui é que não existe a presença do artigo. Se não existe o artigo, crase não haverá. Então guarde assim, toda vez que você tiver um a no singular, uma expressão aqui, e o a no singular, seguido de um nome plural, não ocorrerá a crase, basta isso. Entenderam? Vamos lá, pessoal. Nomes próprios. Já enfatizei isso noutras oportunidades, que nome próprio, diante de nome próprio, alguns teóricos podem dizer a vocês, olha, é facultativo o uso do sinal indicador de crase. Sim, pode ser, desde que a pessoa mencionada aqui, um nome feminino, faça parte do seu círculo de intimidade. Fazendo parte, você utiliza o sinal indicador de crase. Não fazendo, não utiliza. Ou seja, usar ou não usar, não há nenhum desabonamento aí, nenhum problema. Todavia, jamais coloque o sinal indicador de crase antes de um nome de personalidade ou vulto histórico. A Joana d'Arc. Referi-me a Joana d'Arc. Jamais coloque, porque antes de nome de personalidade ou voto histórico não se utiliza artigo. Consequentemente, não acontecerá o sinal indicador de crase. Perfeito? Vamos ver mais algumas regras e prosseguir. Prosseguindo. Casa, terra e distância. Quando lhes falei, quando pronunciei e iniciei o estudo do sinal indicador de crase, mostrei estas três expressões dizendo que, alertando para que, se estas três expressões estiverem designadas por determinantes, a saber, casa de quem, terra de quem e que distância, sendo a distância especificada numericamente, não vale boa, média ou pouca distância. Quando esses nomes assim estão designados, eles admitem a presença do sinal indicador de crase antes de si. Caso contrário, não. Provo isso dizendo, se estou em minha residência e alguém me questiona, por telefone que eu seja, eu digo, estou em minha casa. Porém, caso esteja numa residência específica de um amigo ou um conhecido, eu direi, estou na casa de fulano de tal. Aí existe designação. Então, sem especificação, sem estarem específicos, não haverá sinal indicador de crase. Próximo. Localidades. Brinquei com vocês em sala de aula dizendo quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Ou seja, nomes de localidade, igualmente, se estiverem especificados ou se, excepcionalmente, admitirem a presença da anteposição de um artigo, receberão sinal indicador de crase. Caso contrário, não. É a mesma coisa. Dirigi-me a Roma. Eu vim de Roma. Fui a Roma e voltei de Roma. Todavia, fui a Roma dos Césares. Porei sinal, porque eu voltei da Roma dos Césares. Cuidado também, por último, com preposições. Porque muito se fala no sinal indicador de crase da fusão da preposição a mais o artigo a ou a inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquele e aquilo. E isso é correto. Todavia,
Temos outras preposições essenciais em língua portuguesa também. E devemos nos lembrar dela para que não sejamos pegos de surpresa em pegadinhas desta natureza. Ela permanece perante a banca. Ou ele chegou após a aula. Sabemos que são expressões adverbiais de lugar e de tempo. E já foi dito e enfatizado aqui que as expressões adverbiais devem receber o sinal indicador de crase, principalmente as femininas. Ele chegou à tarde. Ele chegou às pressas, ele saiu à cata de comida, ele saiu à busca da família. Expressões adverbiais femininas devem receber o sinal indicador de crase, até para que confusões não sejam feitas. Excetuamos as masculinas e alguns teóricos alegam que as de instrumento não devem usar, mas eu também tenho minhas ressalvas. Porém, por que não se colocou o sinal indicador de crase aqui? Por uma questão muito simples. Os nomes perante e após já são preposições em língua portuguesa. E eu não tenho o encontro designado de preposição mais artigo para colocar um sinal indicador de crase ali em hipótese alguma. Já são preposição? Já. Ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante. Então você já tem preposições aqui. Numa próxima aula, falaremos sobre crase antes de pronome passa-fome e os casos facultativos também, para podermos encerrar esse tópico sobre modo excelente e relevante no uso da norma culta em língua portuguesa. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa. Obrigado.